Às vezes, o passado aparece quando menos esperamos, e quando faz, lembra-nos de até onde chegamos ou de quanto ainda estamos a curar. Marcos Varela estava orgulhoso da sua nova noiva, Celeste Raymond. Entrou numa grande festa de caridade com ela pelo braço. Mas não sabia que a sua ex-mulher, Alina Marques, também tinha seguido em frente, e com alguém muito especial. O novo namorado de Alina, Lucien Armand, era mais do que bondoso e inteligente. Era um bilionário, um homem poderoso e discreto que se importava profundamente com Alina e lhe dava o amor que ela nunca tivera com Marcos. Esta história não é apenas sobre amor. É sobre força, cura e um tipo suave de vingança. A chuva batia nas janelas de um café acolhedor na West 46 TH Street. Belina Marques estava sentada numa mesa de canto, segurando uma chávena quente de cappuccino. Estava frio para maio em Nova York e as pessoas entravam para fugir da chuva. Alina usava uma camisola azul clara e calças de ganga. Parecia calma, mas por dentro sentia-se um pouco nervosa. Apenas um ano antes, ainda estava a recuperar do divórcio. Pensava nos dias em que ela e Marcos puseram fim ao casamento. Tinham sido namorados de faculdade, mas Marcos tornara-se frio e desagradável, sempre a tentar controlar tudo. Discutiam muito sobre dinheiro, trabalho e vida. No fim, o amor deles quebrou-se. O som alto de uma buzina lá fora trouxe-a de volta ao presente. Verificou o telemóvel. Lucien dissera que a encontraria ali depois da reunião. Iriam juntos ao espetáculo de arte da sua amiga Linda. Lucien sempre tinha sido bom para ela. Nunca a fazia sentir-se pequena. Ouvia. Preocupava-se. E, embora fosse muito rico, nunca se exibirá. Nesse momento, o sino por cima da porta do café tocou. Alina levantou os olhos, pensando que fosse o Lucien. Mas o coração parou. Era Marcos. Entrou, sacudindo a água do guarda-chuva. Marcos não tinha mudado muito. Continuava alto, confiante e com aquele olhar orgulhoso nos olhos. O estômago de Alina ficou apertado. Uma sensação que não tinha muito tempo regressou de repente. Pensou em esconder-se atrás da chávena de café, mas já era tarde. Ele tinha-a visto. Alina, disse ele, aproximando-se. Uau, já passou algum tempo. Marcos vestia um fato cinzento escuro que parecia caro. O cabelo estava arranjado, já não despenteado como antes. Parecia o empresário de sucesso que sempre quisera ser. Olhou para a cadeira em frente dela sem pedir licença, puxou-a e sentou-se. Não parecia importar-se com as outras pessoas à espera de lugar. Era tão típico de Marcos. Ele queria sempre ser o centro das atenções. Sim, já passou algum tempo, disse Alina, tentando soar calma. Mas as mãos tremiam um pouco, por isso pousou devagar a chávena. Era estranho vê-lo assim de novo. Por um momento, perguntou-se como teria sido a vida dele. Depois, as memórias voltaram, as discussões, as culpas, a forma como se magoavam mutuamente. Respirou fundo. Não ia deixar o passado controlá-la. Estás com bom aspecto, disse Marcos, recostando-se na cadeira. Ouvi dizer que voltaste para a cidade. Como tens estado? Perguntou ela. Ele deu um pequeno sorriso, mas parecia forçado. Já não eram as mesmas pessoas. Estou bem, disse Alina. Apenas a viver um dia de cada vez. Eu também. Vim agora de uma reunião com um cliente, disse ele, batendo com os dedos na mesa. Depois fez uma pausa. Sei que as coisas não terminaram bem entre nós. Alina esperou por algo cortante, um insulto, um comentário rude. Mas ele apenas pigarreou e limpou uma mancha invisível da mesa. Talvez se sentisse um pouco culpado. Espero que estejas bem, disse finalmente. Estou, respondeu ela com suavidade. Não tinha certeza se era verdade, mas queria que fosse. A sério, estou bem. Nesse momento, a porta do café abriu-se novamente. Uma brisa fria e chuva leve entraram. Alina levantou os olhos e o coração acelerou. Lucien Armand entrou. Parecia calmo, alto e forte. O blazer azul marinho e as calças a condizer faziam-no sobressair imediatamente. Lucien viu Alina de imediato. Sorriu, caloroso e confiante. Marcos seguiu o olhar dela e franziu o sobrolho. O seu rosto passou de confuso a afiado e frio. Estava a pensar intensamente. Alina, disse Lucien ao aproximar-se com calma. Desculpa o atraso. A reunião demorou mais do que pensei. Tocou-lhe suavemente no ombro e beijou-lhe a face.
Foi um beijo suave, mas fez Alina sentir-se segura, como se pudesse respirar de novo. Marcos ergueu uma sobrancelha. Então este é? Alina sentiu o peito apertar. O momento tinha chegado demasiado cedo. Marcos, este é o Lucien Armand, o meu namorado, disse, com a voz um pouco trêmula. Lucien, este é o Marcos Varela, o meu ex-marido. O ar à volta deles ficou pesado, como uma tempestade prestes a começar. Lucien manteve-se calmo. Estendeu a mão para cumprimentar Marcos. Prazer em conhecê-lo, disse com gentileza. Marcos apertou a mão, mas sem calor. Igualmente, disse ele. Olhou Lucien de cima a baixo, como se estivesse a avaliar um rival. Algo passou entre eles, talvez respeito, talvez ciúmes, talvez ambos. Alina sentiu o bem no fundo do peito. Bem, tenho de ir andando, disse Marcos rapidamente. Preciso de ir buscar a Celeste. O nome atingiu Alina como um pequeno choque. Lembrou-se de Marcos mencionar uma colega chamada Celeste perto do fim do casamento. Seria ela? Ou Alina sempre soubera, no fundo? De qualquer forma, ainda doía. Mas Alina manteve o rosto calmo. Aprenderá bem a esconder sentimentos. Usará essa máscara demasiadas vezes quando estava com Marcos. Foi bom encontrar-te, Alina, disse Marcos. Depois acenou com a cabeça para Lucien. E prazer em conhecê-lo. Talvez nos voltemos a ver. Lucien deu um pequeno sorriso educado. Talvez. Disse. Marcos saiu, deixando para trás o forte cheiro do seu perfume e uma nuvem de perguntas. Alina respirou fundo. O aroma trouxe de volta uma memória que ela não queria. Lucien puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Pegou-lhe gentilmente na mão. Estás bem? Perguntou em voz baixa. Alina sorriu ligeiramente. Não queria que aquele momento arruinasse o seu dia. Estou bem, apenas surpreendida. Lucien apertou-lhe a mão. Se ele te incomodar ou se precisares de espaço, estou aqui. Eu trato disso. A voz dele era calma. Não zangada, apenas firme. Não, está tudo bem, disse ela rapidamente. Já ultrapassei isso, acho eu. Soltou um suspiro. O peito ainda estava apertado. Não porque sentisse falta de Marcos, mas porque, em tempos, amar alguém que nunca tinha realmente visto. Vamos à galeria, disse ela, levantando-se. Aline está à espera. Lucien também se levantou e ajudou-a com o casaco. Ele era sempre assim, gentil. Ao saírem para a rua molhada, Alina sentiu uma tempestade de velhos sentimentos dentro de si. Marcos tinha ido embora, mas despertara algo que ela não estava pronta para enfrentar. Alina sentia muitos pensamentos a girar-lhe na mente. Ainda não sabia, mas rever Marcos tinha sido apenas o começo. Algo grande estava para chegar. Algo cheio de segredos, dores antigas e novas oportunidades. E ninguém sairia igual. 2 dias depois, Alina estava sentada no canto mais ensolarado do seu apartamento. Folheava álbuns de fotografias antigos que tinha guardado depois do divórcio. Não sabia bem por que escolher agora para os abrir. Talvez ver Marcos tivesse despertado algo bem no fundo dela. Memórias, algumas doces, outras dolorosas. O telefone vibrou. Era uma mensagem da Linda. Viste o artigo no Chronicle sobre a festa de noivado do Marcos? Vai ser enorme. Tipo capa de jornal. Estás bem? Alina franziu o sobrolho e respondeu rapidamente. Estou bem, só surpresa por nos termos cruzado ontem. Lin respondeu logo com uma série de emojis chocados. Depois, ele está mesmo a exibir a Celeste. Dizem que ela vem de uma família muito importante. Vão dar um evento super chique no próximo mês. Se precisares de reforços, conta comigo. Alina suspirou profundamente. Então era isso. Marcos ainda se importava com parecer poderoso. Tinha transformado o noivado num grande espetáculo público. E, por dentro, algo doía, uma pequena dor silenciosa. Lembrou-se das conversas que costumavam ter sobre renovar os votos no 10º aniversário de casamento. Só família, só amor. Esse sonho tinha desaparecido. No lugar dele estava a nova vida cintilante de Marcos com outra pessoa. Virou a página. Lá estava, uma foto da faculdade, Marcos com cabelo despenteado e olhos brilhantes, a abraçá-la à porta do dormitório. Pareciam tão jovens, tão certos de que durariam para sempre. Como é que tudo dera tão errado? Guardou a fotografia. Não ia cair de novo no passado.
A vida tinha mudado. Ela tinha mudado. Agora tinha o seu próprio estúdio de arquitetura, o Marques Design Studio. Mantiveram o nome Marques porque estava em todos os documentos legais antes do divórcio. O negócio era pequeno, mas estava a crescer. E depois havia Lucien. Ele tinha entrado na sua vida como uma lufada de ar fresco. Pensou nos olhos gentis dele e na voz calma. Conheceram-se num evento de caridade para o qual Lin a arrastara. Lucien foi apresentado como um doador discreto. Não se gabava, mesmo dando tanto para boas causas. Ligaram-se logo. Ambos adoravam arte, design e viajar. Tinha ouvido umas coisas sobre o dinheiro dele, algo sobre uma grande herança e uma empresa de tecnologia, mas Lucien raramente falava disso. Era dono de parte de uma grande empresa tecnológica, mas não falava muito de dinheiro. Quando ele a convidou para sair pela primeira vez, Alina não tinha certeza se estava pronta. Mas havia algo nele que a fazia sentir-se segura. Confiou nele desde o início. Desde então, tinham construído algo forte, devagar mas sólido. Silencioso, mas real. O telefone vibrou e tirou-a dos pensamentos. Era uma mensagem de Lucien: jantar esta noite ou posso passar pelo teu estúdio e depois vamos beber um copo. Alina sorriu para o ecrã. O calor encheu-lhe o peito. Respondeu: jantar parece perfeito. Vou estar no estúdio algumas horas, mas estou livre às 6. Vemo-nos então. Fechou o álbum de fotografias e voltou a colocá-lo numa caixa, deslizando-a para o fundo do armário. Soube-lhe uma pequena despedida, das memórias e da dor. Sim, a grande festa de Marcos e Celeste provavelmente seria o assunto da cidade, mas Alina tinha agora sua própria vida, a sua própria história para viver. Ainda assim, algo dentro dela dizia que não estava terminado. O passado com Marcos poderia voltar mais alto do que antes. Nessa noite, o sino acima da porta de um belo restaurante francês tocou quando Lucien a abriu para Alina. A mão dele pousou suavemente nas suas costas enquanto entravam. O restaurante, chamado Maison Long, era calmo e bonito. Um jazz suave tocava ao fundo. As luzes eram quentes e douradas. Os empregados reconheceram Lucien de imediato e conduziram-nos a uma mesa privada no fundo. Alina sentou-se, admirando a mesa elegante. Talheres brilhantes, guardanapos brancos impecáveis, tudo perfeito. Notou algumas pessoas a olharem para Lucien. Não pareciam ter a certeza de quem ele era, mas percebiam que era importante. Ela já se tinha habituado a isso. Lucien nunca se gabava, mas tinha uma presença que fazia as pessoas olharem 2 vezes. Pedi o teu vinho tinto preferido, disse Lucien, sorrindo. Pensei que podíamos celebrar as tuas boas notícias. Alina sorriu de orelha a orelha. Naquela manhã, assinará um grande contrato com uma pequena cadeia de hotéis. Tinham visto seu trabalho online e queriam que ela projetasse a nova unidade. Podia levar o seu estúdio a outro nível. Que querido, disse ela. Ainda não acredito que me escolheram. Lucien estendeu a mão por cima da mesa e segurou na dela. Mereces este sucesso. Estou muito orgulhoso de ti, disse ele. A voz dele era calma e cheia de convicção, como se visse algo nela que ela própria ainda estava a aprender a ver. O empregado do vinho aproximou-se e serviu as bebidas. Brindaram suavemente. O som delicado de vidro a tocar vidro encheu o espaço tranquilo. Lá fora, a chuva descia pelas janelas como linhas prateadas lentas. O mundo lá fora desapareceu e pareceu que eram só os dois em toda a cidade. Alina bebeu um gole. O vinho tinto aqueceu-lhe a garganta e o peito. A conversa fluiu facilmente. Lucien falou sobre uma viagem a Londres que teria em breve para um evento de caridade. Como sempre, não falou muito de dinheiro ou negócios. Gostava de manter isso privado. Por vezes, Alina perguntava-se o que ele não dizia, não porque achasse que tinha segredos, mas talvez porque tivesse aprendido a proteger-se dessa forma. Não era apenas sobre o evento. Era sobre o que aquilo representava. Lucien estava a abrir-lhe a porta para o seu mundo, um grande passo. Namoravam há apenas alguns meses. E o mundo dele estava cheio de pessoas poderosas, pessoas que podiam vê-la apenas como uma arquiteta. Será que se sentiria deslocada? Será que a fariam sentir-se pequena? Lucien acenou com a cabeça e pousou suavemente o guardanapo na mesa. Há uma angariação de fundos na próxima semana. Adorava que fosses ao meu lado, se estiveres de acordo. Olhou-lhe nos olhos, gentil mas sério, como se dissesse que ela não precisava de duvidar de si mesma.
Alina sentiu um misto de emoções, excitação, nervosismo e um pouco de medo. Claro, disse suavemente. Adorava. Lucien sorriu com verdadeira alegria. Pegou-lhe na mão e acariciou-a com o polegar. Obrigado. Estou tão feliz por estares na minha vida, Alina. Ela sorriu de volta. Mas, no fundo, sentiu o coração doer de uma forma boa, como se algo partido dentro dela estivesse a curar-se lentamente. Ficaram para a sobremesa, um bolo de chocolate macio que derretia na boca. Falaram de coisas divertidas, de livros, memórias de infância, lugares com que sonhavam visitar. Alina sentiu-se em paz, pela primeira vez em muito tempo. Não tinha medo do futuro. Queria-o. O nome de Marcos nunca surgiu. Ele não pertencia àquela noite. Aquela noite era sobre Lucien, sobre esperança, sobre algo novo. Mais tarde, o restaurante ficou mais silencioso. Era hora de ir. Levo-te a casa, disse Lucien, conduzindo-a até um carro preto brilhante à porta. Ela lembrou-se da primeira vez que ele a tinha ido buscar com o motorista. Na altura, quisera apanhar um táxi. Carros de luxo pareciam demais. Mas agora já se habituara à vida com ele. E, embora gostasse de pagar as suas próprias coisas, já não sentia que não pertencia àquele mundo. No carro, Lucien colocou o braço suavemente sobre os ombros dela. Alina encostou-se, sentindo-se calma. Fechou os olhos e observou o brilho suave das luzes da cidade pela janela enquanto atravessavam Nova York. O som tranquilo do carro ajudava-a a relaxar. Naquele momento de paz, deixou-se acreditar em algo novo. Talvez, só talvez, a sua vida estivesse finalmente a seguir em frente. Talvez estivesse mesmo livre do desgosto que Marcos deixará para trás. Na manhã seguinte, o sol entrava a jorros no estúdio de arquitetura de Alina. Estava sentada a secretária, desenhando linhas suaves a lápis para o seu projeto do hotel. Estava concentrada até o telefone tocar. Alina Marques, Marques Design Studio, disse, pousando o lápis. Alina, sou eu, disse a voz excitada de Lin. Não vais acreditar nisto. Alina endireitou-se. O que aconteceu? Acabei de saber por alguém do Chronicle. O Marcos e a Celeste vão ter a grande festa de noivado na próxima semana no Four Seasons. E adivinha? Estão a convidar toda a gente do vosso antigo grupo, amigos, antigos clientes, toda a gente. Alina sentiu o estômago apertar. Por que é que me iam convidar? Perguntou. Bem, aparentemente o Marcos não queria que fosses, disse Lin, mas a Celeste insistiu. Disse ao jornal que quer um futuro pacífico ou algo assim, mas talvez só queira mostrar-se. A voz de Lin suavizou-se. Eu sei que provavelmente já não te importas, mas queria que soubesses, só no caso de receberes um convite. Alina soltou um suspiro lento. Não estava surpreendida. Marcos adorava a atenção. Claro que o noivado dele seria um grande evento público. Obrigada por me dizeres, disse ela. Se receber um convite, penso no assunto. Só lembra-te, acrescentou Lin, não lhes deves nada. Alina sorriu um pouco. E o Lucien? Só dizer o nome dele fez o sorriso dela aumentar. Está bem, na verdade. Quer apresentar-me ao círculo dele numa angariação de fundos na próxima semana. Lin riu-se. Ui, semana em grande. Antes tudo que eu. Mas a sério, estou feliz por ti. E se precisares de acompanhante para o circo do Marcos, estou livre. Até uso óculos de sol e finjo que sou a tua guarda-costas. Riram-se e terminaram a chamada. Alina ficou com o telefone na mão, a pensar. A festa de Marcos estaria cheia de pessoas importantes. Seria vistosa. Mostraria dinheiro e poder. Celeste, lembrou-se Alina agora. Vinha de uma família rica de Boston. Diziam que era uma advogada inteligente. Marcos provavelmente via nela mistura perfeita, amor e poder. Exatamente o tipo de coisa que ele sempre quis. Nessa tarde, um estafeta chegou ao apartamento de Alina. Trazia um grande envelope cor de creme com letras douradas. O coração dela bateu mais depressa. Mesmo segurando uma chávena quente de chá, sentiu um arrepio. O envelope parecia pesado, como se trouxesse mais do que apenas papel. O remetente dizia, Sr. Marcos Varela e Sra. Celeste Raymond. Alina suspirou. Era verdade. Tinham mesmo convidado-a. Dentro do envelope havia um convite espesso e brilhante. Falava sobre a luxuosa festa de noivado no Four Seasons. Alina olhou para ele por um momento e voltou a colocá-lo no envelope.
Não sabia se devia deitá-lo fora ou escondê-lo numa gaveta. Era demasiado chamativo para ignorar, demasiado grosseiro para aceitar. Uma parte dela pensou que isto era ideia da Celeste, não por bondade, mas para se exibir. Talvez significasse: vem ver o que perdeste. Mais tarde, nessa noite, Alina estava sentada no sofá com uma manta sobre as pernas. Olhava para o convite em cima da mesa. Decidiu falar com Lucien sobre aquilo. Talvez nem fossem. Ainda assim, o envelope estava ali, como um desafio, à espera que ela fizesse o movimento. Não queria ver Marcos a passear pelo salão com Celeste. Não queria sentir que não pertencia ali. Mas uma vozinha dentro dela dizia: e se eu fosse? E se lhes mostrasse que já não estou quebrada, que agora sou mais forte? Alina pegou no telefone e ligou a Lucien. Ele atendeu de imediato. Alina, disse, calorosamente, estava mesmo a pensar em ti. Bem, disse ela, com um sorriso seco, aconteceu uma coisa interessante. Um convite para a festa de noivado do Marcos. Lucien fez uma pausa. E como te sentes com isso? Alina abraçou a almofada. Não sei. Parte de mim quer ficar bem longe, mas outra parte, talvez queira provar algo a mim mesma. A voz dela tremeu só um pouco. Não foi o Marcos que enviou. Foi a Celeste. Sinto que é uma armadilha. Mas talvez esteja só a ser paranoica. A voz de Lucien era calma, firme. O que quer que escolhas, eu estarei contigo. Se quiseres ir, estarei ao teu lado. Se não, passamos a noite a fazer algo melhor. Só nós. As palavras eram suaves, mas deram-lhe força, como uma armadura que ela nem sabia que precisava. Alina respirou fundo. O peito pareceu mais leve. Vou pensar nisso, disse. Mas, por agora, temos a tua angariação de fundos na próxima semana. É nisso que quero focar-me. Alina não sabia que os próximos dias trariam uma tempestade. Lucien, Marcos e Celeste, 3 pessoas muito diferentes, de 3 mundos diferentes, estavam prestes a colidir. E, quando fizessem, nada seria igual. A semana seguinte chegou rápido, cheia de nervos e grandes emoções. Alina estava em frente ao espelho na penthouse de Lucien. A vista dava para Nova York. As luzes brilhavam no horizonte. Parecia que qualquer coisa podia acontecer. Estás maravilhosa, disse baixinho. Estás pronta? Alina deu um pequeno sorriso. Tão pronta quanto alguma vez estarei. Ainda não sei quem vamos encontrar esta noite. Lucien fez uma pausa. É um misto. Alguns doadores ricos, alguns investidores, até umas celebridades. Estes eventos podem ser um pouco demais. Se quiseres sair a qualquer momento, é só dizer. Chegaram ao Laurel Void Hotel. Carros de luxo alinhavam-se à porta. Luzes de câmaras piscavam. Pessoas em vestidos brilhantes e fatos elegantes entravam com sorrisos contidos e carteiras cheias. Alina ficou junto a Lucien. O coração acalmou um pouco ao entrarem. O salão era grande e belo. Lustres brilhavam acima deles. Empregados passavam com bandejas de champanhe. De repente, uma mulher alta de cabelo ruivo aproximou-se, sorridente. Lucien, querido, disse, beijando-lhe as 2 faces. Que bom ver-te. E quem é esta mulher encantadora? Lucien pousou a mão nas costas de Alina. Mônica, esta é Alina Marques, a minha namorada. Alina, esta é Mônica Herrera. Está no conselho da Global Arts Foundation. Mônica sorriu ainda mais. Prazer em conhecê-la, querida. Lucien disse. É arquiteta. Que emocionante. Temos de falar sobre o nosso novo centro cultural em Berkeley. Alina acenou, educada. A energia de Mônica era um pouco intensa, mas manteve o sorriso. Mais pessoas vieram. Sorriam, faziam perguntas educadas, depois voltavam a falar de negócios ou grandes projetos de caridade. Mais tarde, Alina afastou-se para fazer uma pausa. Encontrou um canto sossegado com fotografias e histórias do trabalho da fundação, hospitais, bolsas de estudo, projetos ambientais. Estava a ler sobre um projeto de vida selvagem em África quando uma voz masculina atrás dela fez sobressaltar. Alina Marques. És mesmo tu? A voz era familiar. Virou-se e congelou. Era David Russell, um velho amigo de Marcos, alguém com quem ele costumava falar de negócios. Os olhos de David brilharam. Quase que não acreditava. Como estás? Alina sorriu educadamente.
Estou bem, David. Não esperava ver-te aqui. Sou patrocinador, disse ele, girando o copo de vinho. Ajudar a caridade é bom para os negócios, certo? O sorriso não lhe chegou aos olhos. Era o tipo de sorriso que dizia: estou aqui para parecer bem, não para me importar. Na verdade, acrescentou, a minha mesa fica ao lado da do Marcos na festa de noivado. Vais lá? As costas de Alina endireitaram-se. Ainda estou a pensar nisso, disse, tentando manter a voz leve. David soltou uma pequena gargalhada. Devias ir. O Marcos não para de falar da noiva. Algo sobre o pai dela ter ligações em Washington. Está a ir bem na vida. Pode ser divertido veres o que perdeste. Alina sentiu uma onda de irritação e, por baixo, algo mais afiado, nojo. Marcos ainda tratava o amor como um plano de negócios. Acredita, disse ela, friamente, não perdi nada. Estou com outra pessoa agora. Olhou à volta, esperando ver Lucien. Não queria parecer que precisava de ajuda, mas naquele momento iria apreciá-la. Está bem, disse David. Deixo-te. Cuida-te, Alina. Piscou-lhe o olho de forma irritante e foi-se embora com o copo na mão. Alina suspirou e apoiou-se numa estrutura. Atrás dela, uma pintura de uma cidade destruída, demasiado parecida com o que sentia. Então, sentiu uma mão quente no ombro. Virou-se. Lucien estava ali, olhos cheios de preocupação. Uma onda de conforto envolveu-a. Estás bem? Perguntou. Alina acenou, tentando sorrir. Sim. Só alguém do meu passado. Podemos apanhar um pouco de ar, por favor? Lucien levou-a até um terraço. O vento frio tocou-lhe o rosto. Fechou os olhos por um segundo, respirando paz. Alina, disse ele, gentilmente, sei que ver pessoas do passado pode ser difícil. Mas quero que saibas que estou aqui, contigo, por ti. Ela virou-se para ele, o coração cheio. Não era apenas David. Era tudo, o passado a puxar, o futuro a chamar. Obrigada, sussurrou. Estou bem, mas ainda é difícil. A festa de noivado está a chegar e acho que ainda estou a curar-me de como Marcos me costumava deitar abaixo. A voz quebrou um pouco, mas era verdadeira. Lucien afastou um fio de cabelo do rosto dela. Já não és essa mulher. Mas se ir a essa festa te ajudar a seguir em frente, irei contigo. Alina sentiu algo quente acender-se dentro dela, gratidão e força. Agradeço, disse baixinho, encostando-se a ele. Lá em cima, com as luzes da cidade a brilhar como estrelas, Alina sentiu algo mudar. A festa do Marcos não seria apenas mais um evento. Algo grande estava para chegar. E podia mudar tudo. Tudo que ela pensava saber sobre o passado e o futuro estava prestes a mudar. O Four Seasons Hotel brilhava com luzes e elegância quando Alina entrou, de mão dada com Lucien. Depois de pensar muito, tomara a decisão, e a festa de noivado de Marcos. Parecia a última página de um livro que precisava de fechar. Lucien usava um smoking preto. Parecia calmo, forte e totalmente ao lado dela. Alina usava um vestido azul escuro que a fazia sentir ousada e bonita. Pela primeira vez em anos, sentia que pertencia ali. Um tapete vermelho estendia-se à entrada. Câmaras disparavam flashes. Convidados sorriam ao entrar, nomes famosos, grandes fortunas, pessoas influentes. Lá dentro, tudo era grandioso. Flores enchiam a entrada. Música suave de um grupo de cordas tocava ao fundo. Empregados passavam com bandejas de champanhe e petiscos. Então, Marcos apareceu. Estava impecável num fato perfeito. Os olhos dele arregalaram-se ao ver Alina e Lucien. Ao lado dele, Celeste Raymond brilhava num vestido prateado. O cabelo ruivo preso num penteado elegante. Ela sorriu para Alina e aproximou-se. Alina, disse, calorosamente, estendendo a mão, fico tão feliz que tenhas vindo. O Marcos disse que te viu recentemente. Alina apertou-lhe a mão e reparou no enorme diamante no anel. Obrigada pelo convite, disse, com um sorriso calmo e cuidadoso. Marcos pigarreou. Lucien, disse, com um aceno rápido, bom ver-te. Igualmente. E parabéns pelo noivado, respondeu Lucien, com suavidade. Houve um breve silêncio. Depois, Celeste tocou no braço de Marcos e disse que tinham de cumprimentar mais convidados. Alina soltou um pequeno suspiro e olhou para Lucien, grata. Bem, não foi assim tão mal, sussurrou, embora o coração ainda batesse rápido.
Andaram pelo salão, provaram comida requintada, cumprimentaram rostos conhecidos. Lynn estava lá com o namorado e acenou-lhes. Fizeram piadas sobre o ar dramático da festa, o que fez a Lina rir. Mas, por baixo, ainda havia tensão. À distância, a Lina observou Marcos e Celeste a falar com os convidados. Celeste parecia perfeita, calma, inteligente, no controlo. Marcos parecia orgulhoso, talvez demasiado, ao apresentá-la a pessoas importantes. Estavam prestes a virar-se quando uma voz cortante os deteve. Já vão embora? Ainda nem disseram parabéns. Era Patrícia Varela, mãe de Marcos. Usava pérolas e um sorriso tenso. Olá, Patrícia, disse a Lina, erguendo-se. Não recuou. Os olhos de Patrícia moveram-se para Lucien, medindo-o como se fosse um número. E este é? Antes que a Lina respondesse, Lucien falou. Sou Lucien Armand, senhora. Estou aqui com a Alina. Os olhos de Patrícia estreitaram-se. Pareceu reconhecer o nome, mas não disse nada. Parece-me familiar. Já nos vimos. Talvez num evento de caridade, respondeu Lucien, calmo. Deve ser isso, disse Patrícia, embora ainda parecesse curiosa. Voltou-se para Lina. É bom que tenha seguido em frente. Mas algumas pessoas perguntam-se, alguma vez entendeste o que o Marcos te deu? Lucien manteve-se em silêncio. O maxilar apertado. Confiava em Alina para responder. Com todo respeito, disse ela, calma mas firme, isso já não é da sua conta. Desejo tudo de bom ao Marcos e à Celeste. A voz era suave, mas por baixo havia aço. Então aproveita a festa, disse Patrícia, saindo e deixando um rasto de tensão. Alina ficou parada por um momento. Quase podia ouvir a voz da sua antiga versão, a que tentava tanto ganhar o amor de Patrícia. Essa voz já não existia. Lucien pousou a mão nas costas dela. Estás bem? Estou. Vamos apanhar ar. Foram até um pequeno terraço. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo. O ar estava mais fresco. Alina respirou fundo, pela primeira vez naquela noite. Os ombros começaram a relaxar. Aquela mulher sempre me fez sentir que não era suficiente, disse, baixinho. Lucien acariciou-lhe o ombro. Tu és mais do que suficiente. Tenho orgulho em ti por teres mantido a postura ali dentro. As palavras eram simples, mas foram diretas ao coração dela. Ia agradecer-lhe, mas vozes altas vindas do interior fizeram-nos parar. Olharam um para o outro e voltaram para o salão. A energia tinha mudado. Algo tinha quebrado. À frente, Marcos estava novamente ao microfone. Celeste estava ao lado dele, mas já não pareciam felizes. Pareciam nervosos, desequilibrados. Por favor, mantenham a calma, disse Marcos, a voz tensa. As pessoas olhavam em volta. Murmúrios enchiam a sala. Então, Alina viu um segurança grande aproximar-se deles. Tinha um ar sério, concentrado. O coração dela disparou. Com licença, Sr. Armand, disse o segurança. Precisamos que venha conosco. Alina agarrou o braço de Lucien. O que se passa? Recebemos uma denúncia. Pode haver alguém aqui com identidade falsa. O estômago de Alina deu um nó. À volta, as pessoas já olhavam. Alguns tiravam os telemóveis. Um escândalo estava a começar, ali mesmo. Marcos voltou ao microfone. Lucien Armand, precisamos de verificar o seu registro. Não podemos permitir ninguém aqui que não pertença. As palavras eram calmas, mas os olhos dele pareciam orgulhosos, ou assustados. Foste tu que nos convidaste, disse Alina, baixinho. Mas já era tarde demais. O dano estava feito. Celeste avançou rapidamente. Marcos, isto não é necessário, disse. Mas a voz tremia. Sabia que aquilo estava a ir longe demais. Lucien levantou a mão lentamente. Está tudo bem, disse. Eu explico quem sou. Olhou para a sala. Alguns convidados pareciam confusos, outros, entretidos. Mas gostava de saber quem fez esta chamada. Caiu um silêncio. As pessoas cochichavam. Alina olhou para Marcos, mas ele parecia incerto. Então, viu Patrícia. O rosto dela mostrava satisfação, como se fosse isto que quisesse desde o início. Depois, uma voz no canto ergueu-se. Fui eu que fiz a chamada. Todos se viraram. Um homem alto, bem vestido e mais velho entrou no centro da sala.
Alina sabia quem ele era, Gerald Preston, o pai de Celeste. Fitou Lucien com um olhar duro. Ouvi histórias sobre si, disse. Dizem que finge ser rico e generoso, mas ninguém sabe de onde vem realmente o seu dinheiro. Olhou para os convidados à volta. Não podemos simplesmente deixar qualquer um entrar nestes círculos. E assim, uma festa transformou-se num teste. Um convite tornou-se num ataque. Alina sentiu a raiva subir-lhe ao peito. Ele não é qualquer um, ele é. Lucien apertou-lhe a mão suavemente. Foi uma mensagem silenciosa. Mantenha calma. Olhou para Gerald Preston e falou com clareza. Tem razão, senhor. Não falo muito sobre dinheiro, disse Lucien. Mas pertenço aqui. Se quiser provas, podemos falar em particular e mostro-lhe o que precisar. A sala ficou em silêncio. Marcos parecia incerto. Celeste, chocada e envergonhada com o pai. O segurança esperava, imóvel. Lucien tirou lentamente um cartão do bolso do casaco e entregou ao segurança. Ligue para este número. O meu escritório confirmará quem sou. Sou investidor principal da Arquitec. As pessoas ficaram boquiabertas. Arquitec era um nome gigante no mundo da tecnologia. Toda a gente conhecia. A notícia espalhou-se rapidamente pela sala. Gerald Preston pegou no cartão e leu. O rosto empalideceu. Os olhos de Marcos mudaram, confusos e cheios de ciúmes. O segurança falou pelo auricular e depois acenou com a cabeça. Está confirmado, senhor. Peço desculpa, senhor Armand. Recuou, já sem bloquear Lucien. O silêncio voltou, agora carregado de tensão. Lucien virou-se para Marcos e Celeste. A voz calma, mas firme. Parabéns pelo noivado. Mas vamos nos embora. Pegou no braço de Alina e caminharam para a saída. Lynn seguiu atrás, abanando a cabeça diante daquela confusão. No átrio, os sentimentos de Alina explodiram. Não acredito que tentaram tratar-te como se fosses falso, disse, com lágrimas de raiva nos olhos. Lucien olhou para ela com suavidade. Já vi pior. Vamos só para casa. Lá fora, sob as luzes da cidade, uma coisa estava clara para Alina. Aquilo já não era só sobre ela. Marcos e Celeste tinham tentado magoar Lucien também. O jogo tinha mudado. Já não se tratava do passado, tratava-se de poder. E da próxima vez, não seria em silêncio. Lucien olhou para ela com suavidade. Já vi pior. Vamos só para casa. Lá fora, sob as luzes da cidade, uma coisa estava clara para Alina. Aquilo já não era só sobre ela. Marcos e Celeste tinham tentado magoar Lucien também. O jogo tinha mudado. Já não se tratava do passado, tratava-se de poder. E da próxima vez, não seria em silêncio. Na manhã seguinte, a internet explodiu. Toda a gente falava da festa. Blogs e páginas de fofocas publicavam manchetes como: bilionário questionado em festa de luxo afinal é verdadeiro. Investidor confundido com convidado. Pai da noiva causa cena em festa de noivado. Isso foi apenas uma das manchetes que Alina viu ao acordar, junto com dezenas de mensagens de Lynn. Amigos enviavam vídeos, fotos e tweets. Hashtags como hashtag Baurongate e hashtag RuizLucien estavam a viralizar. O próprio Marcos tinha telefonado tarde na noite anterior, deixando um voicemail. Alina não planeava responder, mas ouviu. Alina, desculpa pelo que aconteceu. Não sabia que o pai da Celeste ia fazer aquilo. Talvez possamos falar em breve, esclarecer as coisas. Diz-me algo. Apagou logo. A voz que antes tinha estado tão próxima do seu coração agora soava algo de outra vida. Uma porta fechada. Um mundo ao qual não queria voltar. Agora todos sabiam quem Lucien realmente era. Não apenas um homem gentil e discreto, mas alguém poderoso, que se mantinha firme em qualquer sala. E ele tinha lidado com o ataque com calma e dignidade. Nunca gritou, nunca mostrou raiva. Essa força silenciosa dizia mais do que qualquer notícia. Nessa manhã, convidou Alina para tomar o pequeno almoço na Penthouse. Entre croissants e café, falaram sobre a noite anterior. Acho que os Preston pensam que sou um impostor que se infiltrou na alta sociedade, brincou Lucien, abanando a cabeça. Mas Alina ouviu algo por trás do riso. Cansaço, talvez dor. Isso não é justo, disse, segurando a chávena. Ajudaste tanta gente. Não devias ter de provar nada a ninguém. Lucien encolheu os ombros.
O dinheiro complica as coisas. Ou as pessoas querem algo de ti, ou acham que escondes algo. Olhou para a linha do horizonte pela janela. Por um instante, pareceu distante. Depois, estendeu a mão para dela. O polegar roçou-lhe os dedos. É por isso que fico calado sobre isso. Mas não quero que fiques no meio disto. Alina abanou a cabeça. Apertou-lhe a mão. Tenho orgulho em ti, Lucien. Se alguém tiver um problema contigo, é problema dessa pessoa. A voz dela estava firme e sincera. Os olhos de Lucien suavizaram-se. Inclinou-se e beijou-lhe a testa. Foi suave e prolongado, como se quisesse dizer mais do que as palavras conseguiam. Depois, o telemóvel dele vibrou na mesa. Pegou nele e franziu o sobrolho. Está tudo bem? Perguntou Alina, sentindo o estômago apertar. Algo tinha mudado. Algo está errado no negócio de uma das minhas empresas. Posso ter de voar para São Francisco amanhã. Alina pousou a chávena. A preocupação cresceu. Por quanto tempo? Uns dias, talvez uma semana. Não tenho a certeza. Suspirou, esfregando a nuca. Odeio a altura disto. Não queria ir, especialmente depois de tudo que aconteceu. Alina deu-lhe um sorriso suave. Está tudo bem. Vai tratar disso. Eu fico bem. Passaram o resto do dia a passear num parque e a visitar uma pequena exposição de arte. Mantiveram-se longe das notícias e ignoraram as fofocas que ainda ferviam online. Com Lucien, Alina sentia paz, como se pudessem enfrentar tudo juntos. Mas, por dentro, um pensamento insistia. Conhecia Marcos. Ele odiava ser segundo em qualquer coisa. Precisava sempre de ter o controlo. E agora, com o nome e a fortuna de Lucien em destaque, Marcos sentir-se-ia ameaçado. E, quando isso acontecia, ele causava problemas. Mais tarde, ao chegar a casa, o telemóvel de Alina tocou. Era um número desconhecido. Hesitou, depois atendeu. Alina, sou a Celeste. A voz estava baixa, trêmula, mas séria. Podemos encontrar-nos? Preciso de falar contigo. É sobre o Marcos. O coração de Alina deu um salto. Por que é que Celeste a contactaria? Seria uma armadilha? Um jogo de culpas pela festa? Mas Celeste não soava zangada, soava assustada. Alina aceitou encontrar-se no dia seguinte, numa casa de chá. Depois da chamada, ficou imóvel, o estômago a dar voltas. Celeste não soava orgulhosa nem afiada. Soava desesperada. Talvez aquele noivado perfeito estivesse a começar a ruir. E, se assim fosse, que verdades poderiam vir ao de cima? Na manhã seguinte, o céu estava cinzento sobre a cidade. Alina entrou na Marlusteia House, em Midtown. O ambiente era calmo, com luz suave e o cheiro a chá fresco. Escolheu uma mesa de canto e esperou. Celeste chegou, vestindo um casaco preto sobre uma blusa creme. Os passos eram lentos, as mãos tremiam levemente ao tirar o casaco. Obrigada por vires, disse baixinho, sentando-se. Alina observou-a com cuidado. Não parecia a noiva radiante da festa. Parecia cansada. Está tudo bem, respondeu Alina, suavemente. O que se passa? O empregado veio. Celeste pediu chá de camomila, Alina pediu Earl Grey. Sentaram-se em silêncio até o empregado se afastar. Celeste olhou para a mesa. Pode soar estranho, mas não tenho muitas pessoas com quem falar sobre o Marcos. Pausou. A voz baixou ainda mais. Ele não fala sobre ti, mas eu pesquisei. Sei como acabou o vosso casamento. Parece que foi rápido e doloroso. O estômago de Alina apertou-se. O que queres saber? Celeste entrelaçou as mãos com força, os nós dos dedos brancos, como se estivesse a conter o próprio medo. Ele é sempre assim? Tão controlador? A voz era baixa, mas cheia de frustração. Já vi sinais antes, mas ontem, o que ele fez ao teu namorado, não estava zangado com meu pai. Estava zangado porque alguém teve mais atenção do que ele. Discutimos depois da festa. A sério. O lábio tremeu antes de se recompor. Alina olhou-a com atenção. Reconhecia aquele olhar. Já o tinha visto no próprio espelho. O Marcos tinha sempre de ganhar, disse, suavemente. No início, era só determinado, inteligente, ambicioso. Mas depois, tudo se tornou numa competição. Se eu não correspondesse às expectativas dele, deitava-me abaixo.
A voz dela ficou tensa, não de raiva, mas de memórias. Ele não me tratava como igual. Tratava-me como parte do plano dele. Os olhos de Celeste encheram-se de lágrimas, mas piscou rapidamente para as conter. Estou a começar a ver isso também, murmurou. Depois da festa, ele andava pela Penthouse aos gritos. Disse que nunca deixariam ninguém fazê-lo parecer fraco. Eu disse-lhe que o Lucien claramente não era um ninguém e ele ficou ainda mais furioso. Olhou para baixo, a voz a tremer. Tenho dinheiro, contactos, mas o Marcos quer mais. Quer que eu o ajude a subir. As palavras caíram sobre a mesa como um peso. Então, por que falar comigo? Perguntou Alina, suavemente. Celeste olhou em volta, nervosa, mesmo naquele espaço calmo. Porque não sei se consigo casar com ele. E preciso de saber, o Marcos alguma vez fez algo duvidoso com dinheiro, ou outra coisa? Pausou, depois sussurrou. O meu pai está a pressionar-me para seguir com o casamento, mas estou assustada. Os olhos de Alina arregalaram-se. Isso é um grande sinal de alerta. Eu sei, sussurrou Celeste. Quer que eu assine antes de sequer escolhermos a data do casamento. O meu pai diz que é só planeamento inteligente, mas não me parece certo. E depois do que aconteceu na festa, de quão zangado ele ficou com Lucien, percebi que nem conheço o homem com quem vou casar. Alina sentiu uma onda profunda de empatia. Por mais dor que Marcos lhe tivesse causado, conseguia ver que Celeste estava presa numa relação tóxica. Tens todo o direito de te sentir insegura, disse, gentilmente. Se precisares de falar ou de um lugar para respirar, podes ligar-me. Não estou contra ti. O Marcos faz parte do meu passado. Celeste baixou a cabeça. Obrigada. Significa muito. Beberam o chá em silêncio por uns minutos. Vou falar com ele, disse Celeste, por fim. Estou a pensar pedir para adiar o casamento até ter a certeza. Não sei como ele vai reagir. Alina lembrava-se demasiado bem de como o charme de Marcos podia virar-se em raiva quando era desafiado. Tem cuidado. O Marcos não gosta de perder o controlo. Garante que tens pessoas à tua volta, pessoas em quem confias. Vou ter. E sobre o que aconteceu na festa, lamento pelo meu pai. Ele achava que o Lucien estava a usar-me, mas enganou-se. Muito. Alina deu um pequeno sorriso. Desculpa, aceite. Saíram juntas da casa de chá. As nuvens pesadas pareciam prestes a rebentar. Celeste caminhou pela rua, apertando o casaco. Alina ficou a vê-la ir. O coração cheio de tristeza, preocupação e um pequeno sentido de paz. Ela tinha escapado. Mas algo lhe dizia que isto não tinha acabado. Marcos, quando pressionado, podia ser cruel. Se Celeste escolhesse enfrentá-lo, talvez visse um lado que Alina conhecia demasiado bem, o lado que guardava rancor. Na manhã seguinte, Alina acordou com uma enxurrada de mensagens de Lynn. O telefone não parava. Ainda meio a dormir, pegou no comando e ligou a TV. Uma faixa vermelha brilhante aparecia no ecrã. Marcos Varela sob investigação por fraude. Dias depois da grande festa de noivado, Marcos estava agora a ser investigado por crimes financeiros graves. As manchetes enchiam o ecrã. Marcos Varela sob investigação por fraude. Usou a família da noiva para ganhos ilegais. Alina ficou imóvel, a ver a reportagem. A mente rodopiava com sentimentos, choque, alívio e também algo triste. Um dia tinha amado aquele homem e agora sua queda estava por todo lado. O rosto, as mentiras, os erros. Não era apenas público, parecia um filme. O telefone tocou. Era a Lynn. Está por todo lado, disse, sem fôlego. Ele acabou. Os investidores fugiram. O Gerald Preston retirou todo o apoio. E depois acrescentou. E houve isto. A Celeste entregou as provas aos investigadores. Virou-se contra ele. Alina ficou em silêncio, o coração a bater depressa. Outra chamada entrou, de um número desconhecido. Atendeu, e gelou. Alina, era Marcos. A voz crua, assustada. Não me resta nada. Congelaram as minhas contas. A Celeste foi-se embora. Preciso da tua ajuda. Ela ouvia o pânico, o colapso, sons de papéis, passos, caos no fundo. Marcos, disse lentamente, já não sou tua mulher. O que fizeste? Se quebraste a lei, isso é contigo. Ele riu, amargo. Toda a gente se vira contra mim. Estas pessoas ricas só se preocupam em ganhar. Tentei jogar o jogo, agora sou vilão.
Até tu te vais embora. Depois, a voz ficou fria. Achas que o Lucien vai estar sempre aí para te salvar? Alina manteve-se calma. As palavras já não magoavam. A minha vida não está ligada à tua, Marcos. Não me voltes a ligar. A mão dela tremeu um pouco ao desligar, mas não de medo, de liberdade. O silêncio que se seguiu foi diferente, não vazio, pacífico. Tinha deixado ir Marcos, já não era um fantasma na sua vida, apenas uma lição do passado. E agora podia respirar. 2 dias depois, Lucien voltou de São Francisco. Quando o elevador abriu e ele entrou na Penthouse, Alina correu para ele. A mala caiu-lhe ao chão. Abraçou-o com força. Ele segurou o ar, os dedos suaves no cabelo dela. Tive saudades tuas, disse, com doçura. Sentaram-se no sofá. Alina segurou-lhe a mão. Lucien, disse baixinho, enquanto estiveste fora, a vida do Marcos desmoronou. Contou-lhe tudo, a investigação, a saída de Celeste, as chamadas dele a pedir ajuda. Os olhos de Lucien estreitaram-se com preocupação. Ele ligou-te? Alina acenou. Pediu-me dinheiro para um advogado melhor. Eu disse que não. Pareceu frio, mas não posso deixar que me puxe de volta para o caos dele. Lucien soltou um suspiro. O alívio estava-lhe nos olhos. Tenho orgulho em ti. Fizeste a coisa certa. Por esse limite exigiu força. Estendeu a mão e segurou-lhe a dela. Se alguma vez te sentires insegura, farei o que for preciso para te proteger. Passaram o resto do dia a conversar. Falaram sobre todo o drama, as notícias, e como tudo se espalhara tão depressa. Até os sites de mexericos comparavam a força silenciosa de Lucien com a queda pública de Marcos. Alina detestava a especulação, mas Lucien manteve-se calmo. Vai passar. Passa sempre. Nessa noite, foram a um leilão de arte beneficente para artistas locais. A galeria era moderna e luminosa. Câmaras disparavam flashes quando entraram. Lucien era agora conhecido como um dos mais generosos benfeitores da cidade. Alina sentiu nervosismo sob a tensão, mas Lucien inclinou-se e sussurrou. Relaxa. Estamos aqui por algo bom. Confortada, caminhou pela galeria até parar diante de uma pintura cheia de cor, vida e força. Lucien reparou. Silenciosamente, fez uma oferta superior a todas as outras, e mais tarde, ofereceu-lhe com um sorriso. Nessa mesma noite, receberam alguns amigos em casa de Lucien. Celebraram um novo projeto de design de hotel de Alina e a sua nova pintura. Lin chegou cedo, abraçou Alina com força e contou-lhe as últimas. Contratos cancelados de Marcos, investidores furiosos e novas manchetes. Uma pequena parte de Alina ainda sentia pena, mas a maior parte sabia que tinha feito a escolha certa. Depois de os convidados partirem, Alina e Lucien ficaram juntos, na luz suave da sala. As luzes da cidade brilhavam para lá das grandes janelas. A pintura estava agora pendurada orgulhosamente na parede. Alina segurava um copo de vinho, olhando para o horizonte. Sentia algo que não sentia há anos, paz. Não mais encolher-se. Não mais medo. Não mais tornar-se pequena para que outro se sentisse grande. Virou-se para Lucien. Ele olhava-a com aquele olhar quente que aprenderá a amar. Nunca pensei chegar aqui, disse, em voz baixa. Há 1 ano ainda estava a tentar curar-me. Agora, tudo parece possível. Lucien pegou-lhe na mão e beijou-lhe os dedos. Mereces um parceiro que veja o teu brilho. Não um que tente apagá-lo. Sorriu, de leve. Quanto ao meu dinheiro ou ao meu nome, quero que saibas isto. Olhou-a nos olhos. Admiro a tua força. Estou aqui por ti. Mas já mostraste que consegues manter-te por ti própria. As palavras envolveram-na como calor, e cada último pedaço de dúvida derreteu. Juntos, ficaram à janela. A cidade estendia-se, cheia de luzes a piscar, carros a moverem-se, a vida a pulsar em todas as direções. A noite tinha caído sobre Nova York. Mas dentro de casa de Lucien havia calma, uma paz que não foi dada, foi conquistada. Alina encostou a cabeça ao ombro dele. Os pensamentos recuaram à mulher que tinha sido, a mulher que se encolhia por Marcos, que pensava que ficar calada manteria a paz. Essa mulher tinha desaparecido. Agora, estava erguida. Reconstruiu a vida. Encontrou alegria no trabalho outra vez. Abriu o coração a alguém que a erguia, em vez de a deitar abaixo. Criou algo novo a partir do zero, o seu chão, o seu desenho, a sua força.
Lá embaixo, a cidade continuava, ruidosa, ocupada, viva. Mas ali, naquele momento silencioso, Alina sentiu algo mudar no fundo de si. Liberdade. Não apenas de Marcos, mas da necessidade de provar o seu valor. Do peso de ter sempre de ser o suficiente. Tinha acabado de olhar para trás. Agora, olhava em frente, de mão dada com um homem que respeitava os seus sonhos, o seu espaço, a sua voz. Lucien não precisava de dizer muito. Não precisava. O amor dele estava no modo como ficava, ouvia, acreditava. Obrigado por acompanhar Alina nesta jornada de desilusão, mentira, crescimento e cura. Ela não apenas sobreviveu. Escolheu erguer-se. Deixou ir o que a magoava. Escolheu-se a si própria. A sua força não era barulhenta nem zangada. Era calma, clara, livre. Construiu a nova vida não com vingança, mas com paz. E talvez, essa seja a escolha mais poderosa de todas. Caro leitor, a vida nem sempre corre como esperamos. As pessoas desiludem-nos, os planos caem. Mas nunca estamos sem poder. Podemos escolher quem nos tornamos. Esta não foi apenas a história de Alina. Pode ser a sua também. Se alguma parte dela falou consigo, partilhe com alguém que precise de ouvir que não está sozinho. Estamos felizes por ter estado aqui. Você importa. E é mais forte do que imagina.